A Rua Dulce, nome fictício, uma ruazinha meio escondida aqui no bairro onde cresci, era um dos meus lugares favoritos. A entrada dessa rua era do tipo que, se piscasse no momento errado, não veria. Um caminho estreito, espremido entre um prédio de 4 andares, daqueles bem antigos, e os muros que delimitavam uma fábrica de refrigerantes. Mas, alguns metros rua acima, ela se alargava, tendo até uma pequena pracinha no meio, apenas para afinar novamente na outra ponta, terminando após uma curva que dava num riacho urbano. Fiquei amigo da galera de lá que tinha minha idade, e comecei a frequentar a rua. Era um lugar aconchegante e hospitaleiro. Ruazinha do tipo onde todos se conhecem, as crianças brincam na rua sem medo e os vizinhos se ajudam no que podem. Mas, havia uma casa que destoava de toda essa leveza que imperava naquela rua. Era uma casa simples, 2 andares, fachada branca, que ficava logo após a curva que dava pro riacho. Todos evitavam ir ali sempre que possível, só passavam perto quando estritamente necessário. O simples fato de mencionar aquela casa trazia um olhar de consternação no rosto dos moradores da Rua Dulce. Curioso, perguntei o porquê de tanto sentimento ruim em relação àquela casa. Um dia, durante um encontro com a galera, minha amiga Ana contou a história. Aquela casa era, a princípio, uma casa como qualquer outra. Não havia nenhum tipo de relato quanto a estranhezas ou nada do tipo. Isso começou a mudar na década de 1980. Uma família japonesa se mudou para ela, e pouco tempo depois, começou. Os pais brigavam muito. Era possível ouvir os gritos por quase toda a rua, e várias vezes a polícia foi chamada. O mais curioso era que, quando estavam fora da casa, fosse na praça, na casa de um vizinho, caminhando pela rua. O casal era bem simpático e amoroso. Assim que chegavam em casa, as brigas começavam. O casal morou ali por apenas 2 ou 3 anos. A casa ficou vaga por muitos meses, mais de um ano, eram tempos de crise, até que um outro casal se mudou. E tudo começou novamente. As brigas, discussões, os gritos. Já nessa época as pessoas evitavam de chegar perto daquela casa. Havia uma inconteste e pesada aura de tristeza pairando sobre aquela casa. E havia uma forte sensação não apenas de estar sendo observado, mas de estar sendo observado por olhos furiosos. Simone, a mãe de minha amiga Ana, contou a ela sobre uma noite que estava voltando para casa após uma noitada com os amigos, quando era adolescente. Embora não houvesse bebido, só o fato de estar voltando tão tarde já serviria para levar um senhor castigo dos pais. Por essa razão, ela resolveu entrar pela parte de trás da rua, para evitar passar pela frente da casa de Dona Efigênia, a fofoqueira da vila. Apesar de ser madrugada, Dona Efigênia sofria com crises de insônia, e não era raro vê-la durante a madrugada sentada na varanda, fumando cachimbo ou acariciando o gato Percival. Simone retirou os saltos que usava, para que não fizessem barulho, e foi caminhando descalça. Quando passava em frente à casa, sentiu o coração apertar e precisou parar para retomar o ar. Viu algo pelo canto dos olhos. Assustada, ela se virou e discernir o que era. No espaço ao lado da casa, ela viu 2 seres. Segundo Simone confidenciou à filha, eles pareciam hienas viradas do avesso, com cabeça humanoide, olhos redondos e vazios e línguas compridas. Com essas línguas, eles lambiam as paradas da casa. Ela pôde ouvir o casal discutindo. Segundo ela, os seres pararam de lamber quando notaram que ela conseguia vê-los, mas logo perderam o interesse nela e voltaram a lamber as paredes. Simone fugiu correndo. Após esse casal, houve ainda uma série de outros moradores, nenhum ficando mais do que alguns poucos meses ou anos. E a história sempre se repetia. A coisa estava tão ruim que os outros moradores da rua passaram a fazer uma vaquinha para pagar o aluguel daquela casa eles mesmos, só para deixá-la vazia. O consenso entre as pessoas que sabiam da história era de que aquelas criaturas se alimentavam dos sentimentos ruins das pessoas que viviam naquela casa. Se eram eles próprios que os causavam, ou se foram apenas atraídos